Hoje, nós brasileiros estamos lutando por resistência de coração, de homens e mulheres de coração pequeno e alma serena. Resistir é lutar. Resistir é organizar. Resistir é criar. Resistir é transformar. Resistir é falar. Resistir é respeitar. Resistir é acreditar. Resistir é ocupar. Resistir é pisar ligeiro. Resistir é transmutar. Somos resistentes. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Calbi e eu sou aqui do Desmistificando o Mundo. Perdão por não ter lançado alguns vídeos na semana passada, mas eu estava com alguns problemas de saúde, mas agora vai dar tudo certo. E o vídeo de hoje, como vocês já devem saber, baseado no poema que a minha cacica Tupinambá falou aqui no início, é sobre a resistência do povo indígena nordestino. Eu vou falar só do povo indígena nordestino, mas obviamente que nós existimos em todos os lugares, não só do Brasil, mas da América. Porque antes de tudo, a América é indígena. Então vamos lá. Primeiramente, você sabe o que é índio? Qual que é a diferença entre índio e indígena? Índio é uma referência geográfica que os portugueses erroneamente colocaram todas as milhões de pessoas que moravam aqui e ainda moram, quando chegaram aqui achando que estavam chegando nas Índias. Sim, do país Índia hoje. É um nome aportuguesado. Eles erraram. Nós não somos as Índias. Indígena é o oposto de alienígena. Indígena significa pertencente àquela terra, daquela terra. E alienígena representa fora daquela terra. Então nós somos indígenas. Isso quer dizer que nós já estamos nessa terra há muitos e muitos milênios. Nós estamos aproximadamente aqui na América do Sul há mais de 12 mil anos. Não é pouco. Então vamos lá. Algumas diferenças que eu posso falar para vocês que existiram na época em que os portugueses e espanhóis chegaram aqui, é que nós todos não éramos o mesmo povo, não falávamos a mesma língua, não nos vendemos por pau-brasil. Isso é um erro histórico e racista. Eu vou falar aqui 3 grandes nações que existiram, que são as bases das diferenças étnicas, culturais e linguísticas dos povos que na América do Sul e principalmente no Brasil existiam, que são os Guarani, que são mais presentes hoje no centro-oeste e no sul do Brasil, os Tupi, que estão espalhados pelo Brasil, e os indígenas da família Macro-G, que é uma família linguística que muitas vezes é chamado de Tapuia. Por quê? Porque quando os indígenas chegaram aqui e eles encontraram os Tupinambá, de família Tupi, eles consideraram todos aqueles que eram chamados de Tapuia, que significa inimigo em Tupi, como uma família. Só que Tapuia não era o nome da família cultural daquele povo, da grande nação Macro-G. Não era. Então até hoje a gente perpetua esse falso conhecimento de que existem índios tapuias, sendo que tapuias significam inimigos em Tupi. E quando se fala em Nordeste, a gente vê 2 grandes nações. O litoral, hoje praticamente, na época, principalmente quando os portugueses chegaram aqui, era dominado pelos Tupi. Depois da expansão Tupi pelo litoral, porque quem dominava o litoral eram os indígenas Macro-G. E quando os Tupi entraram no litoral brasileiro, os do Macro-G entraram para os sertões brasileiros. Isso quer dizer, os sertões do Nordeste, porque o Brasil nasce no Nordeste, de Minas Gerais, de São Paulo, até mesmo na Amazônia. Então, existiam essas 2 grandes famílias que tinham suas rivalidades, mas não eram baseadas em questões raciais, e sim de geografia, de onde elas podiam caçar e ter suas comunidades.
E até hoje a gente tem nosso conhecimento baseado no que é indígena, baseado nesse fetiche feito pelos portugueses já em 1500. Para isso a gente precisa entender então sobre o povoamento branco europeu. Quando eles chegaram aqui, eles obviamente acessaram primeiro o litoral. E durante séculos, eles tiveram dificuldade de adentrar os sertões, isso quer dizer, para dentro do continente, principalmente no Nordeste, porque era uma região pouco economicamente atrativa e tinham indígenas muito mais rebeldes, com muito mais ligações e querendo muito mais morrer ou matar do que os indígenas do litoral. E aí você pode falar assim, Iago, mas existiram os bandeirantes que saíram de São Paulo e entraram pelo Brasil. Mas o que é considerado Brasil nesse momento, enquanto os bandeirantes, é o centro-oeste e sul. O norte e nordeste já não era praticamente colocado como expansão brasileira, porque teoricamente já existiam brasileiros ali. E aí nasce a consolidação social do que seria um Brasil, ou Brasis, como Darcy Ribeiro coloca no povo brasileiro, que são Brasis diferentes, diferenciando as regiões e as populações que constituíram essas regiões. E no Nordeste não é diferente. O sertão nordestino foi povoado muito tardiamente, como eu falei no meu primeiro vídeo, que eu deixei aqui em cima num cardzinho, sobre a história do Ceará. Que muito tardiamente os brancos, portugueses, espanhóis, holandeses chegaram na nossa região dos sertões nordestinos. E até lá, qual que era essa população? Não existia nada? É óbvio que existia. E essas populações eram colocadas em aldeamentos pelo governo imperial português para serem consideradas vilas posteriormente e fazer trocas de matérias-primas, como algodão, pau-brasil e diversos outros especiarias dos sertões. E essas populações não tinham mais direitos de ir ou vir, elas tinham direitos de ficar enclausuradas naquela região pré-determinada pelo Império Português, e elas não eram colocadas de acordo com sua etnia, assim como os europeus fizeram na África. Eles colocaram diversas etnias diferentes, com linguagens diferentes e muitas vezes rivais para habitar no mesmo lugar, para que elas se dizimassem entre si, porque o que a doença não matou, elas poderiam fazer esse papel. E é assim que começa o Brasil. Porque esses aldeamentos que mantiveram a economia desse Brasil durante muitos anos eram indígenas. E posteriormente, com as reformas pombalinas, eles passaram a não ser mais denominados como indígenas, mas apenas como miscigenados, misturas, e o que seria de fato o Brasil. Então, essas pessoas, para conseguirem empregos e saírem desses aldeamentos, conseguindo emprego em Fortaleza, Recife, Salvador, São Luís e outras metrópoles do Nordeste que estavam se florescendo, elas precisavam não mais se identificar enquanto indígenas ou pretos quilombolas após a abolição. Eles tinham que se identificar enquanto algo que fosse aceito pela sociedade. E é aí que nasce o mito do pardo, sim, que é uma grande discussão que a gente vai ter em outro vídeo, mas é aí que nasce essa necessidade do Estado brasileiro de tentar embranquecer essas populações, acabar com suas culturas e sua necessidade de reter aquela cultura ancestral para que elas fossem aceitas. E aí nasce um processo, hoje em dia, pela sociologia, conhecida como etnogênese, que eu vou botar esse vídeo aqui para vocês entenderem melhor de um especialista falando. O Jonathan Hill, ele conceitua a etnogênese da seguinte maneira. A etnogênese é um fenômeno a partir do qual grupos sociais em condições subalternas, em condições periféricas, emergem política e socialmente dentro de uma estrutura social mais ampla. Guilherme Bocarrá também utiliza o termo de etnogênese quando vai analisar os índios Mapuche no Chile. João Pacheco de Oliveira, quando vai analisar o processo de transfiguração étnica desenvolvido pelos indígenas no Nordeste brasileiro, também vai se utilizar do conceito de etnogênese para verificar como essas populações indígenas em condição subalterna
E aí a gente pode verificar que a ideia de etnogênese ela é utilizada justamente para evidenciar esse protagonismo indígena, ela é utilizada de formas plurais. E aí, como vocês viram, indígenas hoje em dia não são mais aquilo que os nossos olhos estão acostumados a achar, que são pessoas peladas na Amazônia, excluídas de tudo, sem um celular, sem uma roupa, sem nada. Não, isso se chama fetiche. Porque, como eu já falei anteriormente, quem construíram as grandes cidades, quem populou essas cidades não foram, em maioria, populações europeias. O Brasil nunca foi de maioria branca. Essas pessoas sempre foram ou pretas ou indígenas, só que tiveram negado suas identidades étnicas. Então surgiu o conceito justamente da etnogênese, que é um processo relativamente recente, onde essas populações tentam resgatar sua cultura, sua ancestralidade e sua ligação com sua família. Não mais partindo de simplesmente uma miscigenação, que nós sabemos que não foi pacífica. A miscigenação no Brasil foi através do estupro. Qualquer livro de história diz isso. Então, precisamos reconhecer a etnogênese, precisamos reconhecer a real população deste país para a gente saber quem nós somos, qual papel na sociedade a gente ocupa e qual país nós queremos construir a partir daqui. Um país que não seja tão racista como ele é atualmente, um país que não segregue tanto regionalmente baseado em raça e população. Então, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Eu vou alguns dos exemplos de indígenas do Nordeste que eu queria que vocês pesquisassem, que são diversas, são dezenas, como eu já falei, são principalmente tupis e de Macro-G. Eu particularmente sou descendente de Macro-G, ou como alguns chamam de Tapuia, como eu já falei, é inimigo. Mas, por exemplo, os Tapeba, que são descendentes de aldeamento da Caucaia, os Funio, que é um exemplo maravilhoso do Pernambuco, porque eles conseguiram manter sua língua e boa parte da sua cultura até os dias atuais, os Caxixó, os Canidé, os Genipapo, os Tremembé e diversas outras etnias que existem, e muitas vezes nós achamos que só o fato da pessoa nascer numa cidade, ela não tem identidade étnica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque é sobre como eu me vejo na sociedade, como eu sou visto pela sociedade, como eu sou. Então curte, compartilha, assina o sininho aí do canal para saber quando vai ser lançado o próximo vídeo. E espero que vocês continuem nos acompanhando aqui no Desmistificando o Mundo. Hoje a gente desmistificou o Nordeste. Então até a próxima, pessoal. Até mais.